RCV Notícias. Treze horas em Cabo Verde, seja bem-vindo ao Jornal da Tarde. Boa tarde. O Presidente da República lamentou hoje a morte do embaixador português. José Maria Neves considerou uma enorme perda a morte de Paulo Lourenço, embaixador português em Cabo Verde. Paulo Lourenço faleceu ontem à noite, vítima de um ataque fulminante. O chefe de Estado diz-se chocado com a morte. José Maria Neves considera que o embaixador estava empenhado em elevar a um patamar de excelência as relações de amizade e cooperação entre Portugal e Cabo Verde. Essa morte inesperada deixa-nos um grande vazio, precisamente porque nos últimos 15 meses em que ele esteve em Cabo Verde como embaixador, trouxe muitas novidades, uma outra forma de relacionamento com as instituições, com os diferentes órgãos de soberania, com a sociedade civil cabo-verdiana, criando efetivamente novas avenidas de trabalho que com certeza iriam elevar a um patamar muito significativo as relações entre Portugal e Cabo Verde. Portanto, chocado e constitui uma perda enorme e deixa um vazio que eu considero impreenchível em Cabo Verde e em Portugal. José Maria Neves destaca igualmente a determinação do embaixador na busca das melhores soluções para os vários dossiês de cooperação entre os dois países. Ele mostrava-se muito sensibilizado em todos os contactos, ele reconhecia falhas existentes e mostrava-se vigoroso na busca de soluções para que esta situação se resolvesse. Mas também em relação a vários dossiês de trabalho entre Portugal e Cabo Verde e também entre Cabo Verde e a própria União Europeia. Era um elo de ligação, ela era um elemento fundamental na redinamização das relações entre Cabo Verde e Portugal e Cabo Verde e Europa. José Maria Neves enviou uma mensagem de condolências ao seu homólogo português, Marcelo de Rebelo de Sousa, onde apresenta também os pêsames a Portugal, aos familiares e aos amigos de Paulo Lourenço. As crianças estiveram hoje a sensibilizar condutores para os perigos na estrada numa ação organizada pela DGTR. Aconteceu nas principais cidades do país e os agentes da autoridade foram as crianças que relembraram aos condutores as regras da condução defensiva. Alissa Silva, do 3º ano, mostra que tem a lição bem estudada. Primeira coisa que queria falar, nós também falou sobre o que deve ter sempre com criança. É um cadeirinha que assim que até provoca acidente e mortes. Assim, sempre que até sofre lesões graves. Sim, e esse até fica mais seguro. Na condução, você tem que obedecer tudo as regras que existem. E também a que conduz, porque pode utilizar o telefone para botar também uma coisa bom. Às vezes, botar é só uma mensaginha, mas depois botar acaba para dar um acidente. E depois nem nunca percebe como que botar aquela. E outra coisa é que quando uma pessoa que caça com tipo deficientes, você precisa de ajuda, botar para cara, botar ajuda. Em vez de esperar outra pessoa para poder ajudar. E o que mais? E o máximo de velocidade é 60. Se vai mais de 60, pode acontecer um acidente. O que tem que fazer? Você tem que usar cinto de segurança, que é obrigatório usar. Você protege a cabeça própria, você também precisa proteger outros. Obrigada e bom fim de semana. Obrigada.
Agentes de Palma e Meio também distribuíram panfletos sobre a prevenção rodoviária numa aula de bons comportamentos aos condutores que foram apanhados nesta Operação Stop. Uma aula divertida e pensada para sensibilizar os miúdos e mais crescidos para a prevenção rodoviária, explica a diretora-geral dos Transportes Rodoviários. A prevenção e segurança rodoviária é uma questão que foi declarado para a ONU enquanto saúde pública. Então, foi chamada a atenção de todos os governos no sentido de dar maior atenção a essa questão. Então, desde então, tem um plano nacional estratégico de prevenção e segurança rodoviária. Então, tudo que nós está fazendo desse âmbito ali é dando essa sequência. Se eu falei essa campanha ali bem desde novembro, o lema que é desconecte-se e dirija com responsabilidade, sua vida importa. A ideia é sempre chamar atenção para as pessoas, para uma condução preventiva, prudente, cuidadosa, onde que se respeita as regras de trânsito, onde que se respeita aquilo que é estabelecido na lei, quanto à própria colocação das chapas de matrícula, quanto a... O que mais? Quanto ao uso do telemóvel, que é muito importante, muitas vezes nós escutamos as pessoas, né? Então a pessoa está falando assim, não, a minha já tem 8 anos, está conduzindo, está domina, cá tem problema, são mensagens, são chamadas, mas literalmente não pode perder vida numa questão de segundo. Os agentes de Palma e Meio também distribuíram panfletos sobre a prevenção rodoviária numa aula de bons comportamentos. A iniciativa pretende sensibilizar os condutores para se evitar as mortes na estrada e tem como lema desconecte-se e dirija com responsabilidade. Falamos agora do Dia Mundial de África, uma oportunidade para refletir sobre os desafios que o continente enfrenta, considera o presidente do PAICV, Rui Semedo, mencionou a necessidade de se criarem empregos para a população jovem e a construção de uma paz mais duradoura no continente. Uma reportagem de Graciela Silva. Rui Semedo assinala que é momento para se refletir sobre a situação política, econômica e social do continente. O líder do maior partido da oposição reforça ainda que a África enfrenta atualmente problemas graves. Num dia como este, justifica-se amplamente uma reflexão sobre a situação política, econômica e social que vivemos neste nosso continente sofrido, os desafios e as perspectivas que se apresentam aos africanos, ansiosos por dias melhores. Sabemos todos que construímos conjuntamente muitos ganhos, mas sabemos também que o nosso continente enfrenta hoje alguns problemas graves que se relacionam com a instabilidade, os conflitos, a segurança, o terrorismo, a pirataria marítima, os tráficos, a pobreza, a má nutrição, a fome e outros males. O dirigente do PAICV constata que o continente enfrenta enormes desafios. Para Rui Semedo, é momento de se transformar os desafios em oportunidades que possam atrair investimentos para a África. O desafio do lançamento das bases para a construção de uma paz duradoura, o desafio de sermos interlocutores credíveis que sabem claramente o que quer para os países, para o continente e, por isso mesmo, conseguirmos fazer ouvir a nossa voz e fazer passar as ideias e as propostas para trilhar os caminhos do desenvolvimento, da qualificação das instituições dos nossos países e da edificação de bases sólidas da transparência, da fiscalização e da prestação de contas. O desafio da formação e da qualificação dos recursos humanos, principalmente dos jovens. O desafio da criação do emprego para o aproveitamento mais racional da força do trabalho, para gerar riqueza e promover o desenvolvimento. Rui Semedo, presidente do PAICV, defende que os africanos devem se inspirar nos seus pensadores, como Amílcar Cabral, e desta forma encontrar novas formas de agir para o bem do continente. O nosso continente, a África, precisa claramente de se inspirar nos seus pensadores para se redescobrir e encontrar novas formas de agir. Este é o momento de revisitar os ideais dos precursores da luta emancipadora do nosso continente, como Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba e Amílcar Cabral, e conquistar a autonomia de pensamento, como propunha Cabral, pensar com as nossas próprias cabeças e construir os caminhos de uma África digna,
próspera e unida. Num mundo em mudança, Rui Semedo entende que há 2 caminhos a escolher. Como é sabido, o mundo está em um processo de grandes e rápidas transformações e estamos desafiados ou a agir para sermos atores ativos deste processo transformacional e encontrarmos os espaços de afirmação, ou sermos apenas arrastados pelos acontecimentos com grandes custos de oportunidades inaproveitáveis. O Dia da África foi instituído em comemoração à fundação da Organização da Unidade Africana, hoje conhecida como União Africana. Criada em 25 de maio de 1963, a organização se esforça para representar um continente com 1,2 bilhão de pessoas. E o presidente da Plataforma das Comunidades Africanas aproveitou a data para apontar que os imigrantes do continente africano ainda enfrentam desafios em Cabo Verde. José Viana destaca os bloqueios administrativos. É preciso uma articulação clara entre um serviço e outro, uma instituição e outra. A intenção de governo de criar alta autoridade para a imigração era precisamente para o governo hoje aquela centralidade de serviço de forma que facilita a vida do imigrante. Então, a hora que tem instituição que cria bloqueio e aquela celeridade que é esperado em relação a tratamento, atendimento, que está fazendo sentido, que está verificado, então ele cria algum constrangimento, então não tem desafios. José Viana falou à Rádio de Cabo Verde a propósito da Feira Internacional que acontece na Praça Alexandre Albuquerque, organizada pela Plataforma das Comunidades Africanas para comemorar o Dia Mundial de África e que tem como propósito mostrar a riqueza e a beleza do continente. Na Ilha da Boa Vista, o técnico da Unidade Local para a Imigração assegura que a língua oficial do país tem sido uma das principais barreiras enfrentadas pelos imigrantes. Guilherme Monteiro sublinha que a falta de informações sobre os processos de residência e nacionalidade e as dificuldades em aceder às plataformas digitais também têm sido entraves à boa integração dos imigrantes. Uma reportagem de Arieta Barros. Boa Vista é dos concelhos do país com o maior número de imigrantes. Em janeiro do ano passado, a Alta Autoridade para a Imigração, em parceria com a Câmara Municipal, instalou na ilha uma unidade local para assegurar o atendimento, apoio e orientação dos imigrantes. Guilherme Monteiro, técnico da Unidade Local para a Imigração, assegura que o pedido de residência é o assunto mais abordado. A unidade tem dado suporte na preparação do processo até à submissão. Muitas vezes pela questão de seja ocupação, às vezes na hora normal de expediente, é que é a hora que está estado no serviço, mas e também principalmente por alguma falta de informação sobre aqueles documentos que é exigido. Então é nesse sentido também que não tem levado instituições às comunidades justamente para sessões de informação sobre o que é necessário, da documentação necessária, tanto a nível da residência como a nível da nacionalidade. Acho que é mais essa falta de informação e essa dificuldade em aceder às plataformas digitais, porque um grande número dos imigrantes na ilha demonstra dificuldades a nível de literacia digital. Segundo o técnico, a Unidade Local para a Imigração da Boa Vista tem trabalhado em rede com várias instituições, associações comunitárias em prol da integração dos imigrantes. Aponta reivindicações e desafios. Primeiro, formação profissional. E não só os imigrantes, como documentos base que nortear a atuação da AI, de mostrar que a formação profissional é daquelas prioridades, é daquelas maiores necessidades no seio dos imigrantes. Também não só a formação profissional, mas a questão da formação em línguas, porque não tem uma comunidade que é anglófona e francófona e que tem alguma dificuldade a nível de português. E isso te implica, por exemplo, no relacionamento com as instituições. Acaba por ser uma barreira. Acaba por ser uma barreira porque a maioria das instituições ainda está a lidar com documentos em português.
E o facto, por exemplo, do imigrante, por exemplo, ser do Senegal e dominar o francês e chegar numa instituição e encontrar sempre documentos portugueses, muitos também li, por exemplo, para pedir para explicar. Atividades geradoras de rendimento, a necessidade de assistência e apoio financeiro, a organização das comunidades são também desafios apontados pelo técnico. O Presidente da República apontou hoje, Dia de África, que apesar de todos os conflitos e rupturas constitucionais, há um esforço contínuo no continente africano para a paz e reconciliação. José Maria Neves, que falava na conferência sobre a paz e estabilidade em África rumo ao desenvolvimento, apontou que não há desenvolvimento sem instituições inclusivas e que é necessária uma reforma clara da União Africana e das organizações sub-regionais. A reportagem de Miriam Lopes dos Santos. A conferência sobre a paz e estabilidade em África rumo ao desenvolvimento decorreu até ao início desta tarde. O chefe de Estado cabo-verdiano foi o principal orador na iniciativa organizada em parceria com a Embaixada de Angola e a Plataforma das Comunidades Africanas. José Maria Neves apontou que, apesar dos seus muitos recursos naturais, o continente africano continua com manchas significativas de pobreza. Apesar dos conflitos e rupturas constitucionais, particularmente na África Ocidental, há um esforço em curso para a resolução desses conflitos. A visita de ontem do presidente do Senegal também vai nesse sentido. A própria CEDEAO entrou num processo de forte enfraquecimento e de incapacidade de gerir esta situação. Neste momento, há um esforço para a abertura do diálogo e para a criação de uma rota para a transição democrática e para a paz. A presença ontem do Sr. Presidente Bassirou Diomaye Faye, do Senegal, tem muito a ver com os esforços que estão a ser feitos a nível da região para se construir a rota para a transição para a democracia e para a busca da paz e para o reforço, a recriação e o reforço da CEDEAO. Portanto, há situações de conflito, há guerras civis e guerras entre Estados, há rupturas constitucionais, mas é importante dizer que há um esforço em África no sentido da resolução desses conflitos. A necessidade de uma reforma clara da União Africana também foi apontada pelo Presidente da República, José Maria Neves. Eu acho que, no essencial, devemos fazer uma profunda reforma da União Africana. Estabelecer o sistema de governança multinível, com uma divisão clara de trabalho entre a União Africana, as organizações subregionais e os diferentes Estados. Esta reforma permitiria, com a divisão clara de trabalho, a assunção de responsabilidades por cada nível de governança do continente africano. Quando as questões, por exemplo, de paz e de segurança, do meu ponto de vista, devem ficar com a União Africana e as organizações subregionais devem cuidar essencialmente da integração africana, da integração regional, da integração econômica regional, para evitar conflitos, evitar desresponsabilização e incapacidade de implementação das decisões a todos os níveis. Ainda antes de discorrer sobre os desafios e formas de acelerar o desenvolvimento do continente africano, que passa igualmente por instituições mais inclusivas, José Maria Neves defendeu que neste dia de reflexão é necessário pensar o futuro, que passa pela aceleração do ritmo de transformação de África. Hoje é um dia importante, sobretudo de pensarmos o futuro. A África precisa reencontrar-se,
de modo a acelerar o passo no seu processo de desenvolvimento para não ficar à margem dos grandes acontecimentos internacionais. E só com a aceleração do ritmo de transformação política, económica e social, a África estará em condições de inserir-se competitivamente na economia global e colocar todos os seus recursos ao serviço das africanas e dos africanos para que todas e todos possam viver com muito mais dignidade. Durante a conferência que assinala o Dia de África, o chefe de Estado cabo-verdiano defendeu também que se o continente continuar a ser o principal fornecedor de matéria-prima para os industrializados, não alcançará o desenvolvimento. Em São Domingos foi inaugurado o primeiro forno solar do município, um projeto piloto que promete transformar positivamente a vida dos moradores. É uma reportagem de Edi Barros. A localidade de Saradinho, em São Domingos, foi na tarde de ontem palco para a concretização de uma iniciativa inédita do ponto de vista nacional. Tratou-se da inauguração de um forno solar Lightfire 5, uma tecnologia inovadora 100% ecológica. O ato da sua entrega à população residente foi protagonizado pela promotora do projeto Pão de Sol, Benedite Elting, uma jovem luxemburguesa que atualmente radica em Cabo Verde e preside a associação CAISAC, Centro de Apoio às Iniciativas Socioeconómicas, Ambientais e Económicas. Está muito contente para o primeiro forno solar que está ali na Cabo Verde, que está na São Domingos, mas ideia bem na internet. Hoje um vídeo de um forno solar que era na França, na norte de França, onde que tempo que está muito bom, sol está pouco, mas que o senhor é um engenheiro que construiu outro projeto, mas que construiu lá na França, não consegue fazer uma formação de um dia, e que ela era a motivação para falar, não, Cabo Verde, com aquele sol, não se aproveita daquela energia de graça. O forno solar, segundo explica, funciona através da utilização de espelhos que estão regulados numa posição que reflete a luz do sol numa área específica dentro do forno e assim produz calor, gerando uma espécie de efeito de estufa em escala reduzida que pode chegar a uma temperatura de 150 graus. O forno funciona com movimento, 3 movimentos, então movimenta de direito para a esquerda, riba para baixo e também de frente para trás. Tem mais ou menos quase 60 espelhos. E aqueles 60 espelhos não se consegue fazer uma curva. Então tem um parafuso de riba e de baixo para concentrar aquela luz de sol para quentar mais teu. Então todo o espelho está focalizado na ponto focal para criar o calor. Por sua vez, Isaías Varela, presidente da Câmara Municipal de São Domingos, congratulou-se com a iniciativa e colocou-se à disposição para, em parceria com a Associação CAISAC, trabalhar na reprodução do forno solar e outros projetos pilotos com base ecológica nas demais localidades. Ter um projeto inovador deste tipo, isso incentiva e encoraja. Eu, enquanto presidente da Câmara Municipal, promover e ajudar a replicar em outras comunidades, em outras áreas, que é importante para reduzir o custo de produção, que isso também refletirá no produto final para o consumidor. O forno solar Lightfire 5, implementado em Saradinho, está orçado em cerca de 300 mil escudos e pode durar cerca de 17 a 19 anos de vida. O objetivo da associação é levar esta inovação para os demais concelhos de Cabo Verde, de modo que as respectivas populações possam igualmente se beneficiar com a referida tecnologia. Forno solar inaugurado em São Domingos. No SAL, o Ministério da Educação realiza uma feira de profissões. A ideia é facultar aos alunos informações para que tenham cada vez mais consciência no processo da escolha profissional. O Moisés Évora tem acompanhado a feira. Temos um grande movimento na Praça Marcelo Leitão, na cidade de Santa Maria, feira de profissões, e agora também com a iniciativa das escolas de Santa Maria,
já tivemos algum desfile e temos aqui também tendas e, sobretudo, também muitos curiosos, muitos turistas querendo saber aquilo que se passa. Rabelino Reis, na qualidade de professor, o que é que se pretende com tal feira? A Feira de Profissões está enquadrada nas sessões de orientação vocacional que anualmente a escola realiza juntamente com os alunos do 9º ano, porque vão fazer a escolha no 10º ano. Então a feira culmina com todas as sessões de orientação que nós fazemos durante todo o ano, e esta feira é a possibilidade de colocar os alunos em contacto com vários profissionais, com escolas de formação profissional, com universidades, de forma a ficarem cada vez mais informados e poderem fazer uma escolha mais consciente. E também temos o Dia da África e fala-se das oportunidades do continente, não é? Sim, nós aproveitamos que o dia 25 de maio é o Dia da África para nós juntarmos a Feira de Profissões e chamar a atenção para as prioridades, para as áreas prioritárias para o desenvolvimento da África. Então nós fazemos uma junção da feira e falar dessas áreas prioritárias. Nós temos até um folheto que nós distribuímos destacando as áreas prioritárias para o desenvolvimento da África e as áreas prioritárias para o desenvolvimento de Cabo Verde também, como uma forma de estimular os alunos a identificar as profissões, não só as profissões que já comumente nós encontramos, mas também outras profissões que são necessárias para o país e para o continente africano, para vermos se nós estimulamos esse desenvolvimento, um desenvolvimento sustentável do país e do continente. Um dia diferente, sobretudo para os alunos, onde não se descura também a vertente cultural. Em São Vicente, a Associação Desportiva e Cultural Cruzeiros do Norte realizou a 3ª edição do Flash Mob para homenagear o Dia de África. A atividade aconteceu em frente ao Mercado Municipal, na Rua de Lisboa. Albertino Brito. O presidente da Associação Desportiva e Cultural Cruzeiros do Norte diz que esta é uma forma que encontraram para comemorar o Dia de África em São Vicente, e nesta 3ª edição do Flash Mob resolveram vir para a Rua de Lisboa, segundo Jailson Juve. Esse ano não quis fazer diferente, graças à ajuda de outro grupo de carnaval. Não marcar reunião, não juntar, não preparar, não fazer publicidade dele, e hoje não juntar ali para 15 minutos, como desse dia que passa em branco, que não tem que lembrar que nós é africano, não tem que comemorar sempre o dia do nosso continente. Jailson Juve considera que esta união dos grupos de carnaval é uma maneira para comemorarem este dia e é uma forma para mostrarem que todos devemos estar unidos. Foi um exemplo, tive uma união de grupos de carnaval para mostrar muito e africanos próprios não estão unidos para o desenvolvimento da África cada dia mais jovem. Para David Leite, da Escola de Samba Tropical, esta atividade foi para não deixar o Dia de África passar em branco em São Vicente. Exato, é uma iniciativa para não deixar o Dia da África passar em branco, e nós, que é a comunidade de carnaval, não resolver juntar com a iniciativa de Cruzeiros do Norte, que tem costume de comemorar todo ano. Todos os grupos de carnaval de São Vicente resolver juntar para fazer esse flash mob, e mais logo nós temos um almoço também oferecido para grupos, para toda a comunidade do carnaval, que é para não deixar o Dia da África passar em branco, que normalmente na Cabo Verde cada um tem estado de cair no esquecimento. E o público gostou daquilo que viu, pelas palavras de algumas pessoas ouvidas pela RCV. Não gostar. Foi uma atividade muito bonita, principalmente nós que estamos ali de férias, não estou gostando de ver com boa imagem de volta. Por acaso não gostar também, assim. Igual, foi muito bonito. Não chegar na hora, não gostar. Dá mais muito sossego, não gostar. A Associação Desportiva e Cultural Cruzeiros do Norte promoveu por volta das 11h15 de hoje a 3ª edição do Flash Mob para homenagear o Dia de África. A atividade aconteceu em frente ao Mercado Municipal na Rua de Lisboa e contou com a participação de elementos dos grupos carnavalescos da ilha do Porto Grande. Mais de 300 pessoas estão desaparecidas após um deslizamento de terra na Papua Nova Guiné. Os bombeiros e equipas de resgate chegaram hoje à região montanhosa e remota onde aconteceu o desastre. Pelo menos 4 corpos já foram encontrados e 7 pessoas, incluindo uma criança, receberam tratamento médico devido aos ferimentos. O deslizamento de terra aconteceu na madrugada de ontem no centro do país, que foi apanhando os moradores de uma aldeia de Caucalan.
De acordo com organizações humanitárias, o desastre matou o gado e destruiu as hortas e as fontes de água potável da aldeia. Uma caravana de emergência levou também alimentos, água e outros bens essenciais aos sobreviventes do desastre. A Papua Nova Guiné é uma nação em desenvolvimento, composta sobretudo por agricultores de subsistência com 800 idiomas. Existem poucas estradas fora das principais cidades. O Egito anunciou ter concordado em enviar ajuda humanitária das Nações Unidas para Gaza através da principal passagem de Israel, numa altura em que a ofensiva tem vindo a aumentar de escala. Este acordo tinha sido divulgado desde ontem pela Casa Branca e, entretanto, foi confirmado pelo Egito. Os caminhões com a ajuda humanitária vão atravessar a passagem de Kerem Shalom, no sul de Israel. A Organização das Nações Unidas já admitiu que a ajuda humanitária, nomeadamente os alimentos, tem vindo a cair drasticamente desde que a ofensiva de Israel em Rafah teve início. Ontem, o Tribunal Internacional de Justiça ordenou que Israel suspendesse a ofensiva antes do início da intervenção militar. Cerca de 300 caminhões de ajuda humanitária passavam diariamente por Rafah e Kerem Shalom. As tropas israelitas controlaram a passagem de Rafah para o Egito, que está inoperacional desde então. Nos últimos 19 dias, 143 caminhões efetuaram a travessia. 13h30, ponto final nesta edição noticiosa. Nós voltamos a encontrar-nos às 19h para nova atualização noticiosa. Até lá, fique bem, fique com a Rádio de Cabo Verde. Boa tarde. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação.